Olá pessoal, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é sobre a questão de Moisés ter ou não proibido a comunicação com os espíritos. Agora, aqui. Então vamos lá. Moisés proibiu ou não a comunicação com os mortos, a comunicação com os espíritos? Vamos ver? Nesta referência à Bíblia de Jerusalém, nós temos aqui já marcado, para facilitar a nossa busca, o texto que fica em Deuteronômio 18, mas capítulo 18, versículos 10 e 11. Vamos ler a partir do 9. Os profetas: quando entrares na terra de Yahvé teu Deus te dirá: não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Ou seja, quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dirá, não aprenda a imitar as abominações daquelas nações. Está falando justamente para o povo de Moisés, quando chegar na terra das outras nações, que não copiem os erros, que não copiem as coisas erradas que eles estão praticando. Vamos seguir. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia. Então olha só as aberrações. Alguém que queime seu filho ou sua filha. Isso já é uma demonstração de que naquela época faziam um aborto após o nascimento. Nascia um filho, o filho era indesejável, eles matavam e tocavam fogo, algumas pessoas. Então isso era uma prática daquelas pessoas que não tinha a vida futura dentro de si, que não tinha um Deus dentro de si. Então já naquela época, aqui em Moisés é muito claro: quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, ou seja, os erros. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha. Então isso é já fato, a demonstração da oposição às questões como o assassínio e com relação ao aborto. Nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou seja, presságio, ficar querendo prever o futuro, que faça oráculo, que seja uma pessoa que, por meio de comunicações espirituais, levará algumas informações para os encarnados. Adivinhações ou magia, a utilização de elementos físicos para se realizar a comunicação com os mortos, para ter adivinhações, como as utilizações de cartas diversas, a utilização de runas e outras questões mais. Então é isso que está escrito aqui na Bíblia. Ou magia, utilizar-se de magia para alcançar-se os seus objetivos. E o que é essa magia conforme está relatado aqui? É o ato de alguém realizar alguma ação com viés espiritual, espiritualista ou místico para se alcançar determinado objetivo. Ou que pratique encantamentos ainda nesse sentido da magia. Que interrogue espíritos. Ele é bem claro, que interrogue espíritos. Então a parte boa é a seguinte: aqui está escrito, está demonstrando que o espírito existe. Muito bacana. O espírito existe, ele é livre. Que espírito é esse? Quais espíritos são esses? Né? Vamos continuar vendo, mas está claramente proibido que interrogue espíritos. Ou adivinhos, aquelas pessoas que têm dentro de si um contato extrafísico que teria a capacidade de adivinhar algumas coisas futuras. Ou ainda que invoque os mortos. Opa, esses espíritos são espíritos dos mortos. Então, aqueles que chamam os mortos para os mortos se manifestarem. Tá claro, não há nenhuma dúvida. Vamos ler o texto de novo.
Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. As abominações vêm citadas agora. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé, e é por causa dessas abominações que Yahvé teu Deus as desalojará em teu favor. Ou seja, por causa dessas ações erradas, Deus estaria desalojando essas pessoas desse local para onde elas estão indo em favor dessas que agora ingressam. Então olha só como as coisas aqui são muito sérias. Não se deve invocar espíritos dos mortos. Não se deve fazer questionamentos e perguntas aos espíritos. Beleza? Ponto, sem dúvida. Vamos então para outra parte aqui do próprio Evangelho, da Bíblia, que é em Números. Números, capítulo 11, versículo 26. Vamos lá? 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldad e outro Medad. O Espírito repousou sobre eles, ou seja, houve uma incorporação. Houve uma manifestação de um espírito, obviamente, como todos nós sabemos, um espírito é de alguém que já morreu. Então, um espírito repousou sobre ele. Houve uma incorporação, o espírito utilizou do corpo dessas 2 pessoas para falar. Repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento, ou seja, falar coisas sobre o futuro, dizer sobre questões gerais das pessoas, mas não eram aquelas pessoas. O Espírito pousou sobre ele, um morto, um desencarnado. Então ali naquele momento estava ocorrendo uma comunicação mediúnica. Essa profetização que eles davam nome era para todo fato de comunicação mediúnica. Então, um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldad e Medá, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Proíbe-os por quê? Porque Moisés já havia proibido a comunicação com os espíritos. O Moisés já havia proibido justamente a invocação dos mortos e a comunicação com os mortos, com os espíritos. Então, essa pessoa chamado um jovem, né? Aqui está denominado como um jovem correu e foi anunciar. Então, esse jovem foi avisar a Moisés que estava tendo uma comunicação mediúnica. Só que, como ele já havia proibido, pediu para Moisés que a interrompesse, a proibisse. E aí, Josué, filho de Num, ele chegou, tomou a palavra e disse: meu senhor, Moisés, proíba-o, porque já está da sua lei que é para proibir. Mas olha a resposta de Moisés. Respondeu-lhe Moisés: estás ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo de Yahvé fosse profeta, dando-lhe Yahvé o seu espírito. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciãos de Israel. Então, olha só, nesse momento, ao invés de Moisés proibir aquela comunicação mediúnica que estava ocorrendo ali, olha o que ele diz. A pena que nem todos, quem dera que todos os cidadãos da nossa pátria, da nossa terra, fossem profetas, ou seja, conseguissem realizar comunicações mediúnicas com os espíritos, que os espíritos se manifestassem nele, e esse espírito fosse o Espírito de Deus. Então, oxalá todo o povo de Yahvé fosse profeta, dando-lhe Yahvé o seu espírito, ou seja, aqueles espíritos superiores. Que contradição é essa? Que contradição é essa que está na Bíblia? Não há contradição alguma, meus amigos. Não há contradição alguma nos textos bíblicos. Pelo menos nesses 2.
que nós estamos nos referenciando e tratando. Moisés proíbe a comunicação com os espíritos, a invocação, profetização, oráculos e tudo mais. No outro, algum da tribo em que ele fazia parte chega avisando para ele que fulano e beltrano estão fazendo uma comunicação mediúnica, que espíritos estão falando utilizando-se do corpo dele. E o que Moisés diz? Sem problemas. Nenhum problema. Quem dera que todos vós pudessem ser instrumentos mediúnicos de comunicação com o alto. Parece que há uma contradição, porém não. Por quê? Na primeira parte, em Deuteronômio, quando Moisés proíbe a comunicação espiritual, ele é muito claro em dizer o que ele proíbe. Oráculos, adivinhações, premonições, essas questões todas que envolvem o simples ato material sem o engrandecimento espiritual. De fato, então, sim, dentro do Espiritismo nós estamos de acordo com as duas passagens e concordamos com ela. Porque quem for a uma casa espírita séria, eu vou falar de novo, séria e absolutamente séria, jamais encontrará uma comunicação em contrariedade ao que ocorre às orientações de Moisés. Por quê? Dentro de uma casa espírita, ninguém fica conversando com o espírito. Para que conversar com espíritos se tem tantos encarnados ao meu redor? Não tem graça, não interessa e não é esse o objetivo. Ninguém vai numa casa espírita séria para ver o que vai acontecer amanhã, para ver quem vai ganhar as eleições ou qual é o país que vai ganhar a Copa do Mundo. Isso não interessa, é supérfluo e os espíritos sérios não se ocupam com essas coisas. Espíritos sérios ocupam em te ajudar à sua evolução, a você se melhorar, a vir se manifestar e falar: meu irmão, você está errando nisso. Cadê a sua fé? Cadê o seu perdão? Cadê a sua bondade? Cadê a sua caridade? É isso. São instrutores, são tutores que veem toda a amplitude de nossas falhas e vêm nos ajudar. São aqueles que na hora da nossa prova, em que nós estamos caindo de joelhos no chão, vêm falar: tenha força porque Jesus está do seu lado e nós também aqui estamos amando dele a te ajudar, a te erguer. É isso. Comunicação espiritual é isso. Comunicação espiritual não é: vem cá, eu quero barganhar contigo, ó espírito. Eu quero passar no emprego. Arruma um emprego lá que eu te dou tal coisa. Ô espírito, eu quero tal mulher. Arruma tal mulher ou tal homem que eu te dou tal coisa. É esse o tipo de comunicação que o Moisés foi muito claro em dizer que estaria vetado e era proibido. Por quê? Esse tipo de comunicação você está comunicando com espíritos inferiores, com aqueles espíritos que não saem da relação terra-terra. É aquela pessoa que morreu e que continua aqui. E pode se dar o nome que quiser. Ela pode ali se dar o nome de qualquer entidade que quiser. Não é um nome que faz uma pessoa se engrandecer. Não é um nome que faz com que alguém seja evoluído, mas as atitudes desse espírito que está ali. Então conheceis se aquele espírito é de Deus ou não, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelas suas informações e pela comunicação que ele passa, e não pelo nome que ele dá. Um espírito pode se dizer: sou Jesus, sou Moisés, sou Elias. Não, meu amigo. Se alguém se manifesta para mim falando isso, eu já sei que é um espírito obsessor. Não é Jesus, não é Moisés e não é Elias. Sabe por quê? Porque espíritos superiores não se importam com nomes. Espíritos superiores não precisam de uma chancela de um nome para se dizerem bons. Ao contrário, eles ocultam na medida do possível seus nomes, apenas os dão para nós que somos apegados a referências. Nada mais do que isso. Então, aquele espírito que vier se comunicar e já vem com uma chancela de um bom espírito: eu sou o Chico Xavier.
Meu amigo, Chico Xavier não se comunicou conosco e não vai se comunicar. Não interessa a ele fazer esse tipo de coisa. Um espírito que se diga, sou Allan Kardec, sou Madre Teresa de Calcutá. Muita calma nessa hora. Importa ver que mensagens estão sendo passadas e não qual é a assinatura embaixo do texto. Ou qual é o nome que ele se dá em detrimento da comunicação. Vejamos bem, um exemplo. Chico Xavier, que foi durante toda a sua vida um exemplo de caridade, de amor ao próximo, de abnegação, que chegasse e começasse a se comunicar e passar determinados rituais absurdos. Ah, não, eu vou seguir o ritual, é porque é Chico que está dizendo. Meu amigo, tá todo mundo rindo de você lá do outro lado. Não tem Chico Xavier nenhum aqui. Nenhum. Porque a atitude em vida de Chico não se compatibiliza com a tal mensagem que foi passada. Portanto, essa mensagem fatalmente não é de Chico. O espírito de Chico, ou seja, Chico quando desencarnou, ele passou a ter uma visão maior e mais ampla de tudo que o cercava. Se ele já era bom aqui preso a essa matéria, imagina quando saiu dela. Passaram-se 20 anos da morte de Chico, do desencarne de Chico até o momento, e com certeza nesse período ele ainda evoluiu mais, pois todos nós sabemos que o espírito não degrada, não retrograda, mas evolui. Portanto, se o espírito de um Chico Xavier se manifestar, ele não vai profetizar sobre o fim do mundo, dizer o que vai ou não acontecer, terceira guerra, isso, aquilo, outro, data limite, nada disso. Isso é apenas um bando de charlatães que colocam essas mensagens para poder ganhar cliques, curtidas, famas em nome de outra pessoa. Chico jamais encaminhará uma mensagem profética, porque em vida ele jamais fez isso. Jamais fez isso e deturparam muito do que ele fez. Basta ler os livros dele. É muito simples. Então, meus amigos, o que a Bíblia diz sobre isso, a proibição dos acessos, as invocações, os contatos com os mortos, com os espíritos, está correto sim. Nós não devemos, como espíritas, em uma casa espírita, buscar a comunicação com um espírito simplesmente para saber futilidades. Não é para isso. O lugar que faz isso não é um centro espírita. Eu pontuo isso em caixa alta. Um centro espírita sério, correto, que segue o que Allan Kardec nos orientou e nos ensinou, mas, sobretudo, segue o Evangelho de Jesus, jamais se prestará a esse tipo de coisa. Então, um centro espírita sério jamais chegará, eu quero fazer uma consulta com você, espírito. Me diga, mas está acontecendo tal coisa, eu queria passar no concurso, tem aquela prova difícil. Meu amigo, isso são lamúrias da terra. Não interessa a espírito superior esse tipo de conversa. Isso interessa apenas aqueles inferiores que ainda vão pedir para você a execução de alguma coisa material, alguma oferta, algum presentinho para eles se agradarem, ficarem felizes consumindo o ectoplasma daquelas coisas que lhes foram ofertadas e ficarão se vangloriando do outro lado, dizendo eu sou maioral, fiz nada, ou fiz um mal, ou fiz alguma coisa, e olha só o que eu recebo, eu tenho meus escravos aqui a fazer as coisas. Então esses são sim os espíritos que Moisés proibiu e eu estou de acordo. Não devemos nos comunicar com esses tipos de espíritos. E essas pessoas que fazem esse tipo de prática, assim como está na Bíblia, quando chegar do lado de lá, serão recebidas justamente por quem? Por esses espíritos que eram seus parceiros aqui na Terra e não por bons espíritos. Pois você acha que aqueles que estão ali praticando a idolatria e o mal vai ser recebido por quem quando chega lá? Por aqueles que estão alinhados psiquicamente com eles. E quando chega lá, liberto da carne, vai ser logo agarrado e levado para lugares que eu não vou nem citar aqui, para não assustar as mentes mais fracas. Mas fique à liberdade de pensar ao seu dispor. Vamos então àquela outra passagem. Moisés olhou e viu que tinha dois se comunicando espiritualmente. Por que ele deixou? Porque eles sabiam que aqueles médiuns eram pessoas sérias, que eles não estavam ali para puerilidades, para falar coisas inúteis, mas para trazer mensagens de amor, de evolução e de crescimento.
Portanto, meus amigos, com isso, nós vemos que a prática mediúnica não é um problema. A prática mediúnica, como a Bíblia diz e proíbe, sim, é um problema quando você quer utilizá-la para ganhar dinheiro, para cobrar sobre aquelas consultas, para querer ver e prever o futuro, para se enaltecer. Nós já vimos em outros vídeos que não existe previsão de futuro, até mesmo porque não é possível gerar uma data exata sobre fatos que podem ser alterados de acordo com circunstâncias mais que ocorram, caso fatos diversos estejam programados para ocorrer e venham não ocorrer de acordo com o que melhor acha a espiritualidade. Então, de fato, sim, não devemos nos comunicar com espíritos. Porém, quando? Quando esses espíritos estiverem ali apenas para atender à vaidade e ao ego de cada um de nós. Mas a comunicação com os espíritos ela é engrandecedora e a Bíblia chama de profetas e profetização quando nós nos comunicamos com esses espíritos para aprender, evoluir, nos engrandecer, para crescermos como pessoas e como espíritos. E mais, a comunicação ela é válida sim quando vem um espírito inferior, mas que nós vamos tratá-lo com amor, carinho, compreensão, afeto, para que ele também possa evoluir. E a isso é o nome que se dá dentro dos centros espíritas de sessões mediúnicas, sessões de desobsessão, que os espíritos sofredores, os espíritos que estão apegados a matérias, ou espíritos maus, vamos assim dizer, aqueles que estão ainda na prática do mal, estão ali para conversar conosco, muitas vezes com muita raiva, muito ódio, que nem vocês podem ver nos templos evangélicos, em que alguns caem no chão e se debatem. Sim, isso ocorre, é de fato, muitas vezes verdade. Nem todas, algumas vezes é teatro, mas outras é verdade. Não podemos generalizar, cada caso tem que ser analisado pontualmente. Então, se ocorre a aparição, a presença de um espírito sofredor, de um irmão sofredor, o que nos cabe? Espantar, gritar, "Xô, Satanás, sai daqui, demônio"? Mas de forma alguma. De forma alguma, porque aquele que está ali se manifestando, é um irmão nosso. Por mais que seja terrível aceitar, é um irmão nosso sim. E quantas vezes nós já não estivemos nessa posição? E 2, se ele está ali, é porque Deus permitiu que ali ele estivesse. Deus permitiu e com um propósito. Porque se ali ele está sem a permissão de Deus, quem é Deus? Que poder Deus tem? Ele superou os poderes de Deus? Não. Então se ali ele se manifesta, tanto numa casa espírita, um centro espírita, quanto num templo evangélico, numa casa católica, numa igreja católica, é porque Deus quis. Só que ali naquele momento você tem que ter amor com relação àquela manifestação, aquele que está ali. Você vai comunicar com ele, mas você não vai perguntar futilidades, porque na maioria das vezes aquele que está ali sabe menos do que você. É menos bom do que você. A única diferença é que ele não tem um corpo físico. Só isso. E um corpo físico ausente é algo suficiente para que ele seja melhor do que nós encarnados? Mas de forma alguma. Muitos de nós encarnados somos melhores e superiores do que aqueles que estão aqui na Terra. E também do que aqueles que estão desencarnados. Um bom exemplo é Jesus. Jesus ele veio, encarnou, ele nasceu na Terra. E ainda assim ele era superior a todos os outros espíritos que estavam na Terra, tanto encarnados quanto desencarnados. Então isso mostra claramente que não é porque temos um corpo físico que estamos num estágio inferior àquele espírito que está ali se manifestando por um médium. De forma alguma. Muitas vezes somos superiores e cabe a nós termos consciência, caridade, amor para auxiliar aquele na progressão dele. Então você que num centro espírita ou num templo religioso evangélico, eu cito mais o evangélico porque isso acontece muitas vezes nas igrejas evangélicas, tem uma manifestação, não enxote, porque ele é um irmão que muitas vezes está pedindo ajuda. Pergunta o que ele quer, busque ajudá-lo. Meu irmão, o que você busca? Como podemos ajudá-lo? Se ele já quiser começar com puerilidade, sim. Aí peço, irmão, aqui não é uma casa para isso. Eu peço que os bons espíritos que aqui estão possam te levar para os lugares que Deus lhe determine. Mas aqui não é o lugar para brincadeiras, nós estamos num lugar muito sério, entrando em contato com Deus. Porém, muitas vezes aquele irmão que se manifesta ali, ele estará pedindo um socorro,
um auxílio. E aí você, com seu amor, você sendo um pastor, com seu amor, poderá sim doutriná-lo e fazer com que esse espírito seja levado para locais de ajuda e de tratamento. Simples desse jeito. Basta-se ter amor dentro de si e esquecer um pouco a alegoria, a festa, a gritaria que está lá na louvação e tal, mas naquele momento você tem que ter um grande amor contra aquele irmão, com relação àquele irmão que está ali. Ok? Então, a proibição de Moisés deu-se para aquelas comunicações fúteis de previsão do futuro, de ver o que vai acontecer, meu destino, isso, aquilo outro. Coisas que não interessam. Não interessa se comunicar com espíritos para isso, porque nenhum espírito superior, nenhum espírito de luz vai te passar informações fúteis como essa. Todas essas informações virão sempre de espíritos menos instruídos e, portanto, podem ser falsas. Algumas podem acertar, outras não, porque algumas estão na cara de quem está no plano espiritual. Mas outras, não, eles não sabem, como você também não sabe, e eles vão chutar qualquer coisa. Pode acertar ou pode errar. E aí? E aí? Então as comunicações espirituais devem ser tratadas de forma séria. E um outro detalhe muito interessante, aqueles que se habituam a utilizar o compasso ou o copo para tipografia, que vai se comunicar com o espírito e tal, nenhum espírito de luz vai se comunicar dessa forma. Já evoluímos muito e a melhor forma para eles se comunicarem é a psicofonia, ou seja, eles se manifestam num corpo de um médium e vão falar da mesma forma como aqui eu estou falando. A forma razoável é a psicografia, em que eles pegam, como o Chico fazia, e escrevem. Ou datilografam numa máquina de escrever, ou num computador, hoje em dia num computador. Mas, no mínimo isso. Copo? Quem você acha que vai estar lá num copo? Apenas um zombeteiro. Apenas um brincalhão. Apenas aquele que está tirando um sarro da tua cara. E apenas aquele que não tem evolução moral o suficiente para entender a grandeza de tudo que os cerca. E aí ele vai começar a te dar resposta, daqui a pouco o que acontece? Ele vai começar a te exigir a fazer coisas. Te induzir a fazer coisas. E você vai fazer. Em determinado momento você vai falar, cansei dessa brincadeira, não quero mais. E aí o que vai acontecer? Ele quer continuar com os brinquedinhos dele. O espírito quer continuar manipulando aquelas pessoas porque isso interessa para eles. E sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a praticar o mal e fazer com que coisas ruins aconteçam na vida dessas pessoas. Olha aí o que Moisés falou, não se comuniquem com espíritos baixos, com espíritos dos mortos. Ele falou de forma geral porque aquela sociedade não era capaz de compreender os nuances. Mas ele estava certo. Esse tipo de comunicação só atrai espíritos ruins, espíritos baixos, espíritos que só querem o seu mal. E você vai se comunicar ali naquele momento, vai atender suas necessidades, mas eles vão querer as forras deles. Vão querer o que interessa para ele. E aí, quando vocês não fizerem mais as oferendas, as entregas ou qualquer coisa que eles queiram e peçam, aí eles vão cobrar. E essa cobrança, na maioria das vezes, é cara, é muito cara. E faz as pessoas sofrerem, às vezes, ter até doença. E, dependendo do caso, pode vir a óbito e morrer. Tudo pela leviandade de se comunicar com espíritos malignos. Com espíritos que ainda não se engrandeceram. Agora, espíritos superiores são os próprios profetas que Moisés citou. E como nós sabemos se o espírito que nós estamos nos comunicando é superior ou não? Sabemos pela mensagem que ele nos passa, sabemos pela moral que ele tem, pelo que ele vem nos trazer, pela forma de conduta, pela expressão. E sabemos, se ele quiser algo em troca, meu amigo, jamais será um espírito de luz, jamais será um espírito superior. Falo isso sem medo de errar. Porque qualquer espírito, qualquer um que saiu da matéria, não precisa mais da matéria. Qualquer espírito, qualquer desencarnado não precisa de nada da matéria. E se esse, que está no invisível, quer que você faça alguma coisa na matéria, é porque ele ainda está apegado às suas vidas anteriores, está apegado à matéria e a matéria o satisfaz.
E se ele se satisfaz com matéria, significa que, ele é tão baixo quanto nós, tão inferior quanto todos nós somos. Porque espíritos de luz entendem e sabem que a matéria é útil para o nosso progresso, para a nossa evolução, porém não é nosso fim. Podemos desprezar tudo que nós temos, mas teremos a nossa moral e a nossa inteligência dentro de nós. E é isso que os bons espíritos nos trazem como referência. Portanto, todo aquele espírito que te pedir algo em troca, qualquer coisa que seja, não é um espírito de luz. E cedo ou tarde vai te cobrar e vai te fazer mal. Por quê? Espíritos maus fazem mal. Agora, aqueles espíritos bons, espíritos de luz, se você não quiser mais conversar com eles, sabe o que eles fazem? Se afastam. Só se afastam. E falam, sinto muito, meu irmão. Eu estava aqui para te ajudar, mas você não quer. Siga sua paz, siga sua luz. Aí alguns vão dizer, começou a acontecer mal na vida da pessoa, aí vão dizer, mas eles eram espíritos ruins porque aconteceu mal na minha vida. Não, eles se afastaram. E se afastando, termina a proteção. Eles deixam acontecer o que tiver que acontecer. Você se afasta da espiritualidade, de luz, e começa a beber, encher a cara. Você quer que aconteça o quê da tua vida? Você bebendo, você vai estar atraindo má vibração. E vai estar atraindo todos aqueles espíritos que gostam do álcool, que gostam desse tipo de posicionamento dessa vida. Então eles vão estar ali sugando as suas energias e bebendo do seu próprio copo. Então cuidado, meus irmãos. A mensagem de Moisés é correta, sim. Temos que nos basear na mensagem de Moisés, sim. Não devemos utilizar a comunicação espiritual de forma gratuita para qualquer coisa. A comunicação espiritual é para o nosso engrandecimento moral, para o nosso engrandecimento intelectual, para que possamos corrigir os nossos erros, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ansiedade, o nosso mal, o mal que existe dentro de nós. É para isso que existem essas comunicações, para nos fazer crescer, para nos tornar luz. Jamais para sabermos o número da Mega Sena, jamais para obtermos o emprego, o cargo, a chefia, jamais para qualquer coisa disso. Isso não é espiritismo, isso é qualquer coisa, menos espiritismo. Espiritismo é unicamente a doutrina codificada por Allan Kardec no ano de 1856, que se iniciou com o Livro dos Espíritos. Qualquer coisa fora disso é espiritualismo. E espiritualismo nós podemos considerar tudo que aceita a vida espiritual. Por exemplo, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica são espiritualistas, sim, porque aceitam a vida espiritual, os anjos, Deus, Jesus, aceitam essas entidades todas como espíritos, como seres que nós não vemos, ou seja, seres extracorpóreos, portanto são espiritualistas. Os materialistas são aqueles que não aceitam nada disso e que após a morte do corpo físico acaba-se tudo. Para todos aqueles que após a morte do corpo físico, a nossa essência, o nosso eu, vai para algum lugar, seja ele qual for, no entendimento que cada um tiver, todas essas doutrinas são espiritualistas. Mas espírita só existe uma, que é a doutrina dos espíritos, que é o espiritismo trazido por Allan Kardec por meio da codificação espírita. Ok, meus amigos? Então vimos nesse vídeo que não está proibida por meio de Moisés a comunicação com espíritos. Está proibida a futilidade na comunicação com os espíritos, a comunicação com aqueles espíritos levianos que não vão nos engrandecer em nada, apenas vão ficar em conversas tolas, ok? Mas a comunicação com os espíritos superiores, sim, essa está garantida porque é para o nosso desenvolvimento. E a comunicação com aqueles espíritos sofredores, para que nós sejamos os auxiliares deles, os médicos e os enfermeiros, sim, essa também está garantida porque Deus nunca abandonaria um filho seu sem a devida ajuda. E muitas vezes nós estamos aqui para ajudar, muitas vezes nós estamos aqui para agradecer. É lindo e bom poder ajudar ao próximo, tanto quando ele está encarnado quanto está desencarnado. Essa foi a mensagem que nós passamos. Não fiquem com medo, não se assustem. É permitido sim se comunicar com espíritos com essas ressalvas que eu falei.
dentro do que é correto, com os espíritos de luz e nunca para frivolidades. Um forte abraço para todos vocês, meus amigos, e até semana que vem, aqui neste canal Vida.